quais são os outros elementos que a gente encontra e que a gente, de repente, conhece, assim, de forma mais de senso comum, que elementos químicos que propiciam essa preservação, além do sal? O sal é, digamos assim, foi o exemplo usado para a gente abrir esse episódio, mas qual é o outro elemento químico mais comum que favorece essa preservação e que a gente nem imagina? O sal, por si só, ele não afeta tão diretamente a preservação. O que importa é que quando eu tenho um lago, por exemplo, com uma coluna d'água com muitos sais dissolvidos, no fundo desse lago vai se estabelecer uma comunidade de micróbios, uma comunidade microbiana que funciona quase como se fosse um tapete. Ela cria toda uma esteira de micróbios, né, uma grande cultura de micróbios, né, como se fossem aquelas plaquinhas de laboratório. Então, todo o fundo desse lago hipersalino ele pode ser dominado por certas bactérias que suportam esse ambiente extremo, né, com muito sal dissolvido. Não, peraí. O sal não é propriamente o que propicia a preservação. O sal é o vetor. É isso? É o vetor. De certa forma. Então, como eu tenho um ambiente aquático muito extremo, com condições muito extremas, né, não tem muito, são poucos organismos que toleram tanta salinidade na água, tanto que esses ambientes muito salgados, tipo o Mar Morto, né, enfim, lá no Oriente Médio, ele é chamado de Mar Morto justamente porque praticamente não tem organismos vivendo nesse local. E no fundo se estabelece essa, né, uma comunidade microbiana que forma uma espécie de tapete microbiano, e esse tapete ele vai funcionar como uma barreira para o oxigênio que costuma estar dissolvido na água, mesmo quando a água está hipersalina. Essa barreira microbiana ela impede que o oxigênio dissolvido na água entre no sedimento, que é onde pode ter organismos acumulando, né, como no caso do que aconteceu no Crato. Ou seja, qualquer organismo que cai e acaba sendo recoberto por essa barreira microbiana, por esse tapete microbiano, imediatamente ele fica livre do oxigênio e, portanto, ele fica livre da decomposição da matéria orgânica, da decomposição dos teus tecidos. E à medida que vai havendo soterramento, a decomposição que acontece é uma decomposição muito mais lenta, que é uma decomposição por uma rota de redução, uma rota que não envolve oxidar a matéria orgânica. Aí sim entram alguns elementos químicos que não são tão novidade assim, a gente conhece, outros elementos químicos que outras bactérias utilizam para, enfim, para captar energia ou para mediar a captação de energia, já que não tem oxigênio disponível. Um deles, por exemplo, é o ferro. Então, existem bactérias que, em vez de usar oxigênio como a molécula que tem os elétrons para fazer a produção do seu ATP e tudo mais, elas usam ferro. Só que nesse meio do caminho, elas acabam forçando a mineralização de ferro no nível microscópico em volta dos tecidos, eventualmente até em volta das células. No Crato, por exemplo, a gente tem células de tecido muscular preservado. A gente tem, aliás, células não, mas tecido muscular. A gente consegue ver a microestrutura dos músculos de alguns organismos. Tem até coração fossilizado, por exemplo. Se a gente olha o microscópio, consegue ver a réplica em minerais de ferro que foi produzida pelo metabolismo de certas bactérias que toleram esse ambiente. Outros elementos químicos funcionam de forma análoga ao ferro, mas com menos eficiência para as bactérias envolvidas, tipo manganês, né, que também tem um certo potencial de ganhar e perder elétrons com facilidade, e isso é útil para o metabolismo das bactérias, e como consequência acaba precipitando certos compostos de manganês, a mesma coisa com enxofre, alguns sulfatos e sulfetos, né, com enxofre, nitratos e nitretos. Então, mas é basicamente ferro e alguns elementos metálicos, às vezes alumínio derivado de alguns
minerais tipo argilas, né? Então, minerais que já existem com abundância nos sedimentos em geral, nas rochas da superfície em geral, quando eles estão livres no sedimento, eles acabam sendo aproveitados pelas bactérias e, como consequência, favorecem a preservação no nível microscópico, desde que tenha essa capa protetora do sedimento, impedindo que o oxigênio dissolvido na água atinja o sedimento e também os organismos que ali estão fossilizando.